Deus seja louvado. Título desta mensagem: Destruindo fortalezas do inimigo. Peço que abram a sua Bíblia no capítulo 6 e aos Efésios, versos 10, 11 e 12, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Prezados e queridos, quero nesta mensagem falar sobre os inimigos que nós enfrentamos. É claro, sendo nós o povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, temos terríveis inimigos que a Igreja enfrenta nestes últimos dias. A primeira é a bruxaria, e a segunda é o espírito ou poder do anticristo. A feitiçaria se define como a religião universal da humanidade caída, o meio pelo qual os homens, através de todos os tempos, têm procurado contato com o reino rebelde dos anjos de Satanás, nos lugares celestiais, adorando-o de uma forma ou de outra como deuses. O anticristo é um tipo diferente de poder espiritual que só tem relevância onde o Evangelho de Jesus Cristo foi proclamado pela primeira vez. Precisamos entender que a palavra ante tem dois significados. Em primeiro lugar, contra, e em segundo lugar, no lugar de. E a pressão do espírito anticristo é contra Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, para eliminá-lo ou substituí-lo por um falso Messias. E eu digo a você que a força espiritual está trabalhando ativamente na igreja hoje. Agora vamos tratar da vitória da igreja, com o propósito de sabermos como obedecer a Deus e vencer esses inimigos pelos meios que Deus providenciou para nós. A primeira coisa que precisamos entender é esta: todas as promessas que encerram a Bíblia, todas as promessas do livro do Apocalipse, a revelação final de Jesus, a sua igreja, todas as promessas positivas são apenas para aqueles que vencem. Não há promessas para derrotados. Paulo disse: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem, pois só temos duas opções em última instância: ou vencemos ou somos vencidos. Não existe terceira opção, e não há promessa positiva de Deus para aqueles que se deixam vencer. Nos capítulos 2 e 3, no livro do Apocalipse, temos uma palavra que Jesus Cristo enviou a uma das 7 igrejas, e cada uma promessa final a cada uma dessas 7 igrejas é para aquele que vencer. Ou seja, não há promessa para quem não supera ou não vence. Precisamos
encarar isso com muita seriedade. Deus tornou possível que superemos. E Ele quer que superemos. Bendito seja o Senhor. E isso está resumido em um versículo próximo ao final de Apocalipse, capítulo 21, verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então o vencedor fica com tudo, e quem não supera ou não vence, não ganha nada. É total, de uma forma ou de outra. Veja que alguns dos enganos que o diabo impõe à igreja cristã é que, de alguma forma, convencer-nos de que existe um meio termo. Não sou realmente vencedor, mas não quero aceitar o fato de que fui vencido. Não creio que o Novo Testamento indica que existe tal meio termo. Então estamos falando agora sobre vencedores. De vez em quando surge um novo grupo dentro da igreja que afirma ser vencedor. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você encontrar um grupo que lhe diz, se você quiser ser salvo, você precisa se juntar a nós, pode ter certeza de uma coisa: ninguém tem o monopólio da superação, da salvação. Não é um rótulo, não é uma doutrina, é uma vida em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Então estamos falando para vencedores, ou seja, para aqueles que estão convencidos pela fé nas Sagradas Escrituras, em Cristo Jesus, de que é possível vencer. A primeira coisa que precisamos entender ao lidar com as forças satânicas, isso é muito importante e básico, é que Jesus, através da sua morte e ressurreição, já administrou ou venceu Satanás. Uma derrota total, permanente, final e irrevogável. E se você não entender isso, você não tem nenhuma base para a vitória. Vou repetir essas palavras. Satanás teve uma derrota total, permanente, final e irrevogável. Não há nada que Satanás possa fazer que possa mudar esse fato. Pois quando Jesus morreu, ele disse: está consumado. E está consumado mesmo. Nada precisa ser acrescentado ao que Jesus fez e nada pode ser retirado do que ele fez. E isso é afirmado muito claramente em Colossenses capítulo 2, verso 13 ao 15. Essas são as declarações complicadas e eu poderia enfatizar várias vezes por esta mensagem, tentando explicar o que elas significam. Mas quero que entendam certas declarações que diz no verso 13: vós, estando mortos nas vossas ofensas e na incircuncisão da vossa carne, ele, o Deus Pai, vivificou juntamente com Jesus Cristo, seu Filho, perdoando-vos todas as ofensas, exterminando-vos
a escrita de dívida que era contra nós. E ele atirou do caminho, pregando na cruz. Tendo desarmado principados e potestades, ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Os principados e potestades mencionados ali são os mesmos anteriormente em Efésios, capítulo 6, verso 12. A nossa luta é contra os principados e potestades, ou seja, os vários níveis de ordem de Satanás. Preste atenção, é contra isso que estamos lutando. Mas precisamos entender que Jesus já ministrou uma derrota pública a Satanás. Veja que a palavra usada ali é: ele triunfou. E você precisa entender o que significa um triunfo. Glória a Deus. Isso faz parte da cultura do Império Romano, o qual Paulo bem conhecia. Quando o general romano era particularmente bem-sucedido em batalhas, na guerra, e ao retornar a Roma, o Senado de Roma votava nele como triunfo. E nesse triunfo, ele foi colocado em uma carruagem puxada por um cavalo branco e era conduzido pelas ruas de Roma, e todo o povo de Roma alinhava-se nas ruas aplaudindo. E atrás dele estavam todas as evidências de suas vitórias. Os governantes, reis que ele derrotou, foram conduzidos, acorrentados atrás dele. Depois, um grande número de prisioneiros foram conduzidos atrás dele. Então, isso é um triunfo. Bendito o Senhor. Triunfo não é conquistar a vitória, é celebrar a vitória já conquistada. E Paulo, nessa linguagem, estava dizendo que por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo foi colocado na carruagem triunfal e conduzido através do mundo invisível, e atrás dele estava todas as forças de Satanás acorrentadas. Essa é a totalidade da vitória. Agora, para obter uma vitória, Jesus fez duas coisas por nós, e eu vou abordá-las agora. A primeira diz respeito, bendito o Senhor, ao nosso passado. Precisamos ter em mente que a grande arma de Satanás contra as nossas almas é a culpa. Enquanto ele nos puder manter culpados, não seremos páreo para ele. Mas nessa vitória, Jesus resolveu o problema da culpa. Primeiro, em relação ao passado, ele tornou possível que todos os nossos pecados anteriores fossem perdoados. E diz: tendo perdoado todas as nossas ofensas. Essa palavra todo é muito importante, porque temos que acreditar, temos que crer que todos os pecados que cometemos foram perdoados, porque se por acaso tivermos um só pecado não perdoado, é uma alavanca que Satanás pode usar contra nós, para tentar nos confundir e nos tornar ineficazes. A outra coisa é a seguinte: Jesus Cristo aboliu a lei de Moisés como meio de alcançarmos
a justiça diante de Deus. Ele não a aboliu como todas as lições que nos chegam da lei de Moisés, mas ele aboliu a lei de Moisés como requisito para alcançarmos a justiça diante de Deus. Pois enquanto a lei fosse um requisito, toda vez que quiséssemos reivindicar, bendito Senhor, a justiça, Satanás poderia ficar ali apontando para algum mandamento ou alguma ordenança que não havíamos obedecido e dizer: você não tem o direito de se aproximar. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele pôs fim à lei nesse aspecto. E as Escrituras afirmam isso vividamente. Ele pregou na cruz. Então, quando vamos além da cruz, não estamos mais sob a lei de Moisés. E de agora em diante, a nossa justiça não depende do cumprimento dos mandamentos da lei, mas depende da fé. Pois somos justificados, tornados justos pela fé. E isso é sempre claro no que diz respeito ao relacionamento com Jesus Cristo. Como Pedro, na última ceia, Jesus disse a Pedro: você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Porque Pedro havia dito que não faria isso, que não negaria o Senhor. Mas você sabe muito bem que ele o negou por 3 vezes. Então Jesus disse: mas eu orei por você, não para que você não me negasse, mas para quê? Para que sua fé não desfaleça. Ou seja, se você continuar firme, acreditando, sua fé o seguirá. Portanto, nunca abra mão da sua fé, em momento algum. Nunca se afaste da sua fé. E que nenhum fracasso, nenhuma acusação, nada o desvie da sua fé, de que Jesus Cristo morreu em seu lugar, levou os seus pecados, foi feito pecador por você e lhe ofereceu as suas vestes de justiça imaculada. Você sabe o que significa ser justificado? É uma coisa muito importante, é uma frase legal. Você foi julgado pelo tribunal do céu e o tribunal do céu deu o seu veredito. E o seu veredito é inocente. Bendito o Senhor. Quer dizer, Satanás, você pode me acusar do que você quiser. Você pode apontar todos os meus defeitos, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas inadequações. E eu concordo com você. Eu posso até te contar alguma coisa que você não sabe que eu fiz, mas o tribunal do céu me declarou inocente. Sou considerado justo, feito justo, justificado. Você sabe o que eu digo? Como se eu nunca tivesse pecado. É isso. E quando você permanece nesse terreno, com essa fé vivida, você é mais do que um vencedor de Satanás. Bendito seja o Senhor. Na conquista que Jesus já conquistou. Mas, se partirmos de qualquer outra base, nunca alcançaremos a vitória. A única base é a cruz, onde nossos pecados foram cravados. Então,
tendo sido Satanás privado de suas armas contra nós, e a única grande e soberana arma dele é a culpa. Mas Jesus nos equipou com as armas para derrotar Satanás. Veja 2 Coríntios capítulo 10, versos 3, 4 e 5, que diz assim: pois embora andemos na carne, não guerreamos segundo a carne, pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando as imaginações e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que glória é essa, irmãos? Portanto, temos as armas que não são carnais. Então, o que elas são? São espirituais. Por outras palavras, não usamos bombas, nem tanques de guerra, nem pistolas e nem metralhadoras. Por quê? Porque não estamos combatendo com pessoas com corpos humanos. Estas armas são inúteis para esse combate, mas nos foram dadas no lugar destas armas físicas e materiais, armas espirituais que podemos usar, bendito o Senhor, e é para isso que podemos usá-las e derrubar a fortaleza de Satanás. É isso mesmo. Se você observar o próximo verso, você verá que existem traduções alternativas. Você pode ter argumentos, raciocínios, especulações que falam sobre a mente e o pensamento. Então, descobrimos o campo de batalha em que estamos guerreando. É muito importante saber o que é o campo de batalha. É a mente. Quantos podem perceber isso? A maioria dos seus problemas como cristão está na área da mente. Não deixe que isso o desencoraje. E aí é que está a guerra. Mas nós recebemos as armas da vitória e podemos derrubar as fortalezas, os bloqueios de estrada ou fortaleza de Satanás. Veja, Satanás constrói fortaleza nas mentes dos homens e das mulheres para impedi-los de receber a verdade do Evangelho. É uma das nossas funções, é através das armas espirituais que Deus nos concedeu: oração, pregação, louvor e assim por diante, para derrubar essas fortalezas e abrir o caminho para a palavra de Deus entrar e salvar, bendito o Senhor, as pessoas e mudá-las, porque lidamos com força anticristã. Portanto, temos as armas para a vitória. Observe que o objetivo final é levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. É uma tarefa impressionante. Primeiro temos que libertar as mentes das pessoas do falso cativeiro de Satanás. E depois temos que trazer as suas mentes ao cativeiro para a obediência de Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso. Nós recebemos as armas para fazê-lo. Agora vejamos uma parte importante que Jesus disse em Mateus capítulo 12, verso 25. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E falando do reino de Deus,
Ora, se o reino de Deus estiver dividido contra si mesmo, não poderá vencer. Portanto, o principal ataque de Satanás à igreja hoje é dividir-nos. E ele teve sucesso? Lamento dizer, ele esteve bem sucedido. É uma coisa que temos de fazer e resistir à divisão. Isso não significa que nos associamos automaticamente a tudo e a todos que são chamados de cristão, mas significa que onde quer que estejam pessoas que sejam verdadeiros crentes em Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras, e comprometidas em amá-lo e servi-lo, temos que reconhecê-los como nossos irmãos e irmãs. Estamos comprometidos com Mateus 24:14. Este evangelho do reino será proclamado em todo o mundo e testemunha em todas as nações. Então virá o fim. E com relação ao fim, veja o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3, que é um retrato dos últimos dias que sobrevirão. Tempos difíceis, pintando o quadro da degeneração do caráter, da conduta humana. E à medida que a era chega ao fim, Paulo destaca 18 manchas morais ou éticas que caracterizarão a humanidade no final dessa era. E a raiz de todos eles é o egoísmo, ou seja, amor a si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer. Não conhecemos 3 palavras que melhor descrevem a nossa civilização atual: amor a si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer. Todos os outros estão dentro desse contexto. O grande inimigo é o egoísmo, e precisamos ter isso em nossa mente, porque o fato de nos entregarmos às drogas, ao álcool, à imoralidade, à idolatria, não nos separa necessariamente do mundo. Bendito seja o Senhor. A única coisa que realmente nos separa é o altruísmo. E muitos fiéis morais e de boa vida são pessoas extremamente egoístas. É o número 1 do primeiro. E precisamos entender, essa não é a marca da igreja nos dias de hoje. A marca distinta é o altruísmo, com o compromisso com Deus e com a humanidade em servir e ser servo. Agora, para finalizar, vemos uma exortação da parte de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por inspiração de Deus. Há muitas pessoas que não creem desta maneira. Tem até pregadores que acham que a Bíblia deveria ser mudada. Essa não é a nossa atitude. Cremos que todas as Escrituras são inspiradas por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, porque o homem de Deus, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente equipado para toda boa obra. Precisamos ler e entender, se possível, todas as passagens da Bíblia. Você precisa saber o que está no livro de Esdras, livro de Esther, livro de Amós, as epístolas Filemão, Tiago e Judas, porque todas elas são necessárias para que você esteja
totalmente equipado. Talvez você precise, santo é o Senhor, talvez você precise gastar muito menos tempo em frente à televisão e diversões, se quiser agradar a Deus e estar bem equipado para enfrentar o inimigo. E pregar a palavra, pregue a palavra, esteja pronto a tempo e fora de tempo, convença, repreenda, exorte, com toda longanimidade. Saiba de uma coisa muito importante: nós que fomos chamados para pregar a palavra de Deus. Paulo disse: estou puro do sangue de todos os homens. Atos 20 e 26. Bendito o Senhor. Eu acho que ele estava pensando em termos na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 33, que diz: farei de você um atalaia, um vigia para o seu povo. Se você os avisar e eles não ouvirem, eles morrerão, mas você salvou a sua alma. Mas se você não os avisar e eles perecerem, o sangue deles estará em suas mãos. Ouçamos com atenção. Bendito seja o Senhor. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.